Amém? Glória a Deus. Vamos meditar na palavra, fique de pé e abra sua Bíblia em Salmo 127. Salmos 127, diz assim: Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento. Pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Amém? Coloque a mão no seu coração. Fala conosco, Senhor. Precisamos ouvir a Tua voz. Precisamos entender a Tua vontade para as nossas vidas. Que o Teu Espírito, Senhor, use a minha boca aqui. Eu estou na Tua dependência, Senhor. Usa-me como o Senhor quer, como o Senhor deseja. Abra, Senhor, o nosso entendimento para receber a Tua palavra. Abre nosso entendimento, Senhor, para compreender a Tua vontade. Queremos, Senhor, agradar o Teu coração e viver de uma forma que o Senhor tenha prazer em nós. Então nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, fique à vontade. Se o Senhor não constrói a casa, em outra versão diz: se o Senhor não edificar a casa, o trabalho dos construtores é vão. Então aqui Deus está falando de uma construção, de uma casa, mas não uma casa física, mas de uma casa, família, lar, de uma casa espiritual, porque a Bíblia fala que nós somos casa, somos morada de Deus. Nós somos pedras vivas nessa construção, a construção da morada, da habitação de Deus, que é a igreja. Você faz parte. Então, todos nós aqui estamos em uma construção da nossa vida espiritual, estamos na construção da nossa casa, da nossa família, estamos construindo um lar. Eu preguei no casamento, usando esse texto aqui, no casamento do Josimar e da Simone, e eu falei lá que é muito fácil construir, apesar que hoje em dia também não é tão fácil assim, né, irmão Alcebiades que trabalha na área da construção civil, exige, né, muito custo, dinheiro, suor, trabalho, serviço para se levantar uma casa. Mas com recursos você facilmente consegue em 3 meses levantar uma casa e deixar ela pronta. Mas a construção de um lar exige muito mais sacrifício do que construir uma casa. Então hoje, com dinheiro, muita gente pode construir uma casa, mas com esse mesmo dinheiro não se pode construir um lar. Então a Bíblia está dizendo aqui que se o Senhor não constrói, se Ele não estiver nessa construção, se Ele não for o mestre dessa obra, se Ele não estiver à frente dessa obra,
como responsável, como dono, como aquele que comanda, que dá as instruções e os construtores obedecem, né? Os pedreiros, os serventes. Então, em vão vão trabalhar aqueles construtores. Em vão. Então, Jesus diz também aqui: se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. E tudo que nós queremos, irmãos, é construir uma vida boa para nós e para nossa família, não é verdade? Nós batalhamos de sol a sol para construir algo de bom para nós e para nossa família. Nós desejamos proteção, nós desejamos que a nossa família esteja protegida. Então muita gente, né, que deseja ter mais proteção, levanta muros bem altos, coloca cerca elétrica, aquele arame, aquela cerca concertina, né, que chama, para ter segurança, né, para ter mais segurança. Então, isso quer dizer que o ser humano está em busca de proteção, de segurança, para si e para a sua família. Esse é um instinto nosso. Mas Deus está dizendo nesse salmo aqui, que se Ele não estiver à frente, se Ele não for o construtor desta obra, o mestre dessa obra, chamada lar, chamada vida espiritual, de nada vai adiantar o nosso trabalho. Nós vamos talvez até fazer a nossa parte. Observe que existe um trabalho a ser feito por mim e por você, como pai, como filho, como marido, como esposa. Cada um de nós tem uma responsabilidade, um papel dentro da nossa casa, da nossa família. Assim como na igreja, cada um de nós tem o seu papel aqui dentro, cada um foi chamado para servir de alguma forma, e nós estamos aqui edificando o reino de Deus, servindo na igreja local, e cada um tem uma função, cada um faz alguma coisa para cooperar com essa obra, com essa construção. Mas se o Senhor não estiver na nossa frente, se Ele, e como é, pastor, que Deus passa a ser parte disso, quando Ele se torna a prioridade. Eu já falei aqui em outras mensagens, que Deus só ocupa um lugar na nossa vida. Ou Ele ocupa esse lugar, ou Ele não ocupa nenhum lugar, porque Ele é digno. Então, só existe um lugar que Deus pode habitar na nossa vida, na nossa família. É o primeiro lugar, é a prioridade. Então, se Ele, e é isso que o Salmo está querendo dizer, se o Senhor não constrói a casa, se Ele não é a prioridade, se Ele não está no comando dessa família, se Ele não está no comando da sua vida, se Ele não está guardando você, se Ele não está guardando a sua casa, se Ele não está abençoando o trabalho das suas mãos, em vão é o trabalho dos construtores, em vão é os sentinelas, né, os guardas noturnos que ficam vigiando. É em vão, irmãos. Então, por mais que você seja um excelente pai, uma excelente mãe, um excelente filho, um excelente marido e uma excelente esposa, se o Senhor não for a prioridade da sua família e da sua vida, por mais que você seja um profissional dedicado, por mais que você seja preparado, estude, se capacite,
Mas se o Senhor não te abençoar, em vão serão os seus esforços. E o ser humano tem dificuldade para entender isso, porque confia muito na força do seu braço, confia muito na sua capacidade intelectual, confia muito, no seu esforço. Foi o meu esforço, foi o que eu fiz, e por isso eu consegui. Não foi. Foi porque Ele te abençoou. Primeiro com saúde, depois com força, com inteligência, com sabedoria, para você fazer aquilo, para você adquirir o conhecimento e para você executar, colocar em prática aquilo que você aprendeu. Sem o Senhor, irmãos, nada na nossa vida vai para frente. Nada. Então Ele precisa ser o primeiro. Versículo 2, olha o que diz: é inútil trabalhar tanto desde a madrugada até tarde da noite e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Então, pastor, Deus está dizendo que eu tenho que ficar sentado no sofá da minha casa, que não é para me trabalhar mais. Não é isso. Ele está dizendo que se Ele não for o primeiro lugar, todo o seu esforço será em vão. Mas isso não quer dizer que quando Ele está, isso não exige esforço de você. Vai exigir um certo esforço, mas com a bênção dEle, você vai se esforçar muito menos do que você se esforçaria sem Ele. E o resultado vai ser melhor com menos esforço e com a presença dEle do que com mais esforço e sem Ele. A matemática de Deus é complicada para o homem entender, porque para o mundo, para você prosperar, para você crescer na vida, você tem que trabalhar mais, e trabalhar mais, e começar a trabalhar final de semana, e emendar, e trabalhar de dia, e arrumar 2 empregos, e trabalhar de dia e de noite, se você quiser prosperar. É assim que o mundo pensa. E de fato, sem Jesus, se alguém quiser ter alguma coisa, tem que ser assim, para ter alguma coisinha. Só que o problema é que nós não fomos feitos para trabalhar o tempo todo. Então, por causa da ganância do ser humano, nós nos tornamos a geração mais doente de todos os tempos. Por causa da ausência de Deus na nossa frente, adiante de nós, por causa de nós colocarmos Ele como prioridade na nossa vida, isso demanda mais esforço de nós, porque quando Deus está na nossa frente, algo que nós poderíamos conquistar em 10 anos, nós podemos conquistar em 1 semana, porque Ele é um Deus do sobrenatural. Então Ele faz milagres, Ele abre portas que ninguém pode abrir, e Ele fecha portas que ninguém pode fechar. Ele é Deus. E aí nós invertemos as coisas, nós procuramos as coisas, as demais coisas, e depois, o tempo que sobra, nós buscamos o reino dele. Em Mateus 6,33, Jesus diz: busquem em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É a mesma coisa que esse texto está querendo dizer.
Nós vamos trabalhar? Vamos. Mas é inútil trabalhar tanto, desde a madrugada, desde bem cedinho, até tarde da noite, e se preocupar com o alimento. Isso é inútil. Sabe por quê? Porque Deus cuida dos seus amados enquanto dormem. Sabe qual é o prazer de Deus? Ver você descansando. Ele se alegra quando você dorme. Ele se alegra quando você descansa. Irmãos, e o significado de dormir também se relaciona com o sono. Tem tudo a ver com o sono. Mas esse descanso também está relacionado à confiança. E quem está preocupado demais também não consegue dormir, não é verdade? E nós somos a geração que tem mais insônia, porque estamos tão preocupados com o nosso futuro, com o que vai ser amanhã, com o que vai ser depois de amanhã. Meu Deus, e aí eu tenho que me preparar para o meu futuro, e eu tenho que ganhar dinheiro para quando eu estiver velho, para eu não morrer de fome. Irmãos, nós começamos a entrar em uma corrida frenética que o mundo está vivendo. E sabe qual é a consequência disso? Fadiga, estresse, ansiedade, depressão. E isso vai mexendo na sua alma, no seu organismo, até chegar no seu corpo. Você passa a não conseguir dormir mais, de tanta preocupação e ansiedade, e estresse e cansaço. Você tem dificuldade para dormir, o seu corpo começa a adoecer, enfermidades começam a aparecer, fruto de uma corrida insana. Por isso nós somos a geração mais adoecida. Quando eu falo nós, o mundo de hoje. Nós não somos, nós igreja, pela fé Jesus levou todas as nossas enfermidades na cruz. Mas muitos de nós cristãos ainda não aprendemos a descansar no Senhor. Ainda não aprendemos a confiar no Senhor, a saber que Ele é o dono da nossa vida, que Ele é o dono do nosso futuro, e que Ele já está lá no nosso futuro, irmãos, preparando tudo para nós. Mas para quem que Ele prepara? Para quem que Ele dá? Para aqueles que esperam por Ele. Se você decide conquistar tudo pelo seu esforço, então Deus deixa você viver do jeito que você quer. Mas se você decide esperar por Ele, Ele tem prazer em te dar. Ele tem prazer em te abençoar. Ele tem prazer em ver você descansar. Ele cuida dos seus amados. E quem são os amados do Senhor? Aqueles que amam a sua presença. Em João 14, Jesus diz assim, que aqueles que o amam são aqueles que o obedecem. E aqueles que o obedecem serão amados pelo Pai. E Ele se revelará a essas pessoas. Então, quem são os amados que Deus dá enquanto dormem? São aqueles que esperam nele. E esperar nele, irmãos, não quer dizer que nós vamos sentar e cruzar os nossos braços e esperar a Deus fazer. Não, nós vamos continuar cumprindo as nossas responsabilidades, trabalhando, mas entendendo uma coisa:
que eu preciso de descanso, que eu preciso confiar, que eu preciso colocar Ele na minha frente como prioridade da minha vida, que eu preciso dar tempo, esperar nele é desfrutar da sua presença todos os dias. Então dormir é descansar, e Deus cuida dos seus amados, Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem, enquanto eles descansam. O Antigo Testamento é sombra de tudo aquilo que viria na Nova Aliança. Lá em Gênesis 2:2, depois que o Senhor criou tudo, em 6 dias, a Bíblia diz que no 7º dia Ele descansou. Pode colocar aqui o texto, Gênesis 2:2. Põe o 31, 1:31 e vai passando até chegar aí. 1:31, olha só o que diz aí, irmãos. Vai lá. Achou? Gênesis 1:31. Então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o 6º dia. Deus viu o quê? Que era tudo muito bom. Versículo, pode passar. Desse modo completou-se a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. Versículo 2. No 7º dia, Deus havia terminado sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Pastor, mas como? Deus estava cansado? Se Ele diz que o guarda de Israel, a Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme, nem descansa. Esse descansar, irmãos, fala de contemplar, de desfrutar. Sabe o que Deus fez? Em 6 dias Ele criou tudo. No 7º Ele se sentou e começou a admirar a sua criação. Ele começou a olhar tudo aquilo que Ele havia feito. Ele começou a olhar para o homem e desfrutar daquilo que Ele havia criado. Ele descansou, Ele desfrutou. E é isso que Deus queria nos ensinar ao fazer isso, porque Ele nos criou com essa necessidade. Ele nos criou com essa necessidade. Os animais têm a necessidade de descansar. A terra precisa descansar para ela continuar produzindo. Então, isso é um princípio que Deus fez. Eu não vou entrar no mérito que é o sábado, que é o dia que nós devemos descansar, mas eu acredito que o sábado traz um princípio muito forte, que é o princípio do descanso, que Deus deixou para a humanidade na criação ainda. E quando veio a lei, Ele entrega para Moisés a lei para o povo de Israel. Ele determina que o sábado, o 7º dia, seria um dia de descanso para o povo. E sabe o que Deus diz lá em Êxodo 16, versículo 19 ao 30, não sei se vai dar tempo de eu ler, vamos ler bem rápido. Êxodo 16 ao 19, versículo 19, capítulo 16, versículo 19. Moisés lhes disse: não guardem coisa alguma para o dia seguinte. Ele estava falando do maná que estava caindo do céu, eles estavam no deserto, e Deus então iria enviar o maná para eles se alimentarem no deserto. Moisés lhes disse: não guardem coisa alguma para o dia seguinte. Alguns deles, porém, não deram ouvidos e guardaram um pouco de alimento até a manhã seguinte. A essa altura a comida estava cheia de vermes
e cheirava muito mal. Moisés ficou furioso com eles. Depois disso, as famílias passaram a recolher a cada manhã a quantidade necessária de alimento. Irmãos, isso é tão profundo. Que hora que caiu o maná? De manhã cedinho. Havia um maná para eles. Era o alimento daquele dia. E aquele alimento não podia ser guardado para o outro dia, porque apodrecia, criava verme. Versículo 21. Depois as famílias passaram a recolher a cada manhã a quantidade necessária de alimento. E quando o sol esquentava, os flocos que não tinham sido recolhidos derretiam e desapareciam. No sexto dia, recolheram o dobro do habitual, ou seja, 4 litros para cada pessoa. Então todos os líderes da comunidade se dirigiram a Moisés e o informaram a esse respeito. Moisés lhes disse: foi o que o Senhor ordenou, amanhã será um dia de descanso. Um dia de descanso para o corpo, porque eles não podiam trabalhar, mas também um dia de se santificar ao Senhor. Não era simplesmente deixar de trabalhar, era um dia que eles iam contemplar ao Senhor. Era um dia que eles iam buscar a face do Senhor. Era um dia que eles iam tirar para reverenciar ao Senhor. Era um dia de descanso do corpo, da alma e do espírito. Continuando. E para que eles tivessem esse dia de descanso, sabe o que Deus fazia? Na sexta-feira, Deus enviava o dobro do maná que Ele enviava nos dias anteriores. E era o único dia que eles podiam guardar de um dia para o outro. E era o único dia que o maná não apodrecia, não criava vermes. Da sexta para o sábado. Versículo 23, Moisés diz: foi o que o Senhor ordenou, amanhã será um dia de descanso, o sábado consagrado para o Senhor. Portanto, assem ou cozinhem hoje a quantidade que desejarem, e guardem o restante para amanhã. Eles separaram uma porção para o dia seguinte, como Moisés havia ordenado. Pela manhã a comida restante não tinha mau cheiro nem vermes. Moisés disse: comam o alimento hoje, pois é o sábado do Senhor. Hoje não haverá alimento no chão para recolher. Deus não mandava maná no sábado. Eles não precisavam sair para recolher. Ele mandava o maná do sábado na sexta-feira. Versículo 26, durante 6 dias vocês podem recolher alimento, mas o 7º dia é o sábado, quando não haverá alimento algum no chão. Ainda assim, algumas pessoas saíram para recolhê-lo no 7º dia, mas não o encontraram. O Senhor disse a Moisés: até quando esse povo se recusará a obedecer às minhas ordens e instruções? Entendam que o sábado é um presente do Senhor para vocês. Era um presente de Deus para o povo, porque Deus sabia, Deus conhecia as suas criaturas, e Ele projetou o corpo, a alma e o espírito do ser humano para o descanso. Então Ele deu aquele dia como um presente para eles. Eu vou dar para vocês não precisarem trabalhar, porque eu quero ver vocês descansando, e eu quero ver vocês me contemplando, assim como no 7º dia da criação eu contemplei vocês. Eu quero que vocês me contemplem. É forte. Versículo 29, entendam que o sábado é um presente do Senhor para vocês, por isso no 6º dia Ele lhes dará uma porção dobrada de alimento, suficiente para 2 dias. No sábado cada um deve ficar onde está, não saiam para recolher alimento no 7º dia. No 7º dia, portanto, o povo descansou.
Porque eles descansaram, porque eles confiaram no Senhor. Porque eles descansaram, porque Deus proveu o alimento daquele dia, para que eles pudessem desfrutar da presença de Deus, e para que o corpo deles tivesse descanso. Além disso aqui, Deus estabeleceu uma outra ordem para o povo de Israel. Vocês vão trabalhar a terra durante 6 anos. Vocês podem cultivar a terra 6 anos. Mas o sétimo ano, vocês não podem cultivar a terra. Vocês vão comer daquilo que a terra produzir por livre e espontânea vontade. Ou seja, iam comer não pelo trabalho deles, mas pelo que Deus fizesse a terra produzir. Irmãos, isso é o que é depender de Deus, é confiar em Deus, é confiar que enquanto você descansa, você não está perdendo, pelo contrário, você está sendo presenteado. Porque no dia que você trabalhar, Deus vai fazer você produzir em um dia, por 2 dias, por 3 dias. E um dia você pode produzir o que você produziria em uma semana sozinho, se você priorizar a Deus. Sabe por que nós estamos esgotados? Sabe por que nós estamos cansados? Sabe por que nós estamos sobrecarregados? Porque Ele não tem sido o construtor da nossa obra, o mestre de obra. Ele não tem sido o guarda do nosso futuro. Nós não temos confiado que é Ele que provê o alimento. Então nós trabalhamos loucamente. Só que um dia a conta chega. O nosso organismo não aguenta. Enfermidades aparecem no corpo, na alma e a pior de todas, no espírito. Porque se você não confia nele, se você não tem relacionamento com ele, e você não confia que enquanto você descansa nele, que enquanto você vive o hoje, ele está no seu amanhã, então você ainda não entregou o controle da sua vida totalmente para ele. Talvez entregou partes da sua vida, mas ele quer ser Senhor de todas as partes. Ele quer ser Senhor de tudo, da sua vida emocional, sentimental, financeira, conjugal, profissional, todas as áreas, irmãos, Ele quer ser Senhor, todas. E se você aprender a descansar nele, a confiar que enquanto você para contemplar a presença dele, ele já está lá na frente, preparando as bênçãos só para você colher. Irmãos, esses dias têm sido tão maravilhosos, porque estamos aqui como igreja às 6 horas da manhã, é um momento tão precioso, e eu vejo no semblante das pessoas que estão vindo, que o dia delas tem sido diferente, porque estão priorizando o Senhor. O maná vem de manhã cedinho, Ele quer ser o primeiro. Sabe por quê? Nós não temos prazer na oração, na leitura da palavra, porque nós primeiro fazemos todas as coisas que são do nosso interesse. Aí chegamos no final do dia, nós estamos esgotados, no corpo, na alma e no espírito. Sabe por quê? Porque muitas outras coisas já foram nosso prazer durante o dia. Nós já pegamos o celular, já rimos de um meme, encontramos prazer para a nossa alma. Já compartilhamos coisas e o nosso coração já teve vários prazeres durante o dia. Aí quando chega de noite, no final do dia, nós vamos pegar a nossa Bíblia para ler e para orar.
e a gente não tem prazer, uma luta, uma dificuldade, a gente começa a ler, sente sono, não tem prazer, porque todo o nosso prazer já foi gasto naquele dia. Você quer encontrar prazer? Deixa ele ser o primeiro na sua vida. Deixa ele ser o primeiro. Como diz aquela canção, que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz na minha janela. Se nós acordarmos com sede do Senhor, o nosso dia será diferente, para o nosso espírito, para a nossa alma, mas também para o nosso corpo, porque Deus vai nos abençoar. Para o homem talvez é perca de tempo, mas enquanto nós estamos contemplando a beleza dele, Ele está trabalhando por nós, porque aos seus amados Ele dá enquanto dormem, enquanto descansam, enquanto contemplam, enquanto desfrutam da sua presença. Aos seus amados Ele dá. E o povo de Israel viveu isso religiosamente, mas isso nos traz princípios, irmãos. E muitas coisas no nosso dia também contribuem de maneira negativa. Uma delas é isso aqui, ó. Isso aqui nos impede de desfrutarmos da vida. Primeiro, você observa, abri um parêntese aqui. O celular nos impede de ter sono, de dormir mesmo. A energia, a eletricidade, você lembra daquele tempo das lamparinas que o povo vivia, escurecia, era só lamparina. A luzinha da lamparina é amarela, bem fraquinha. Quando dava 8 horas da noite, estava todo mundo dormindo. Por quê? Por que Deus criou a luz e a escuridão? Por que Deus fez o sol e a lua, um para governar o dia, outro para governar a noite? Porque Deus nos fez para trabalhar durante o dia e para descansar durante a noite. Só que com a tecnologia, foi bom, é bom, a energia é bom, tem os seus benefícios, mas trouxe os seus malefícios. Porque agora o ser humano virou mais noturno. E aí a luz, principalmente a luz branca, ela inibe o sono. Quando a luz penetra, por isso que de manhã, quando a luz entra no nosso quarto, a gente desperta. Aí os irmãos põem blackout, que é para não entrar a luz, para dormir até mais tarde. E observe que o ser humano está mudando a sua rotina. Está iluminando a noite e escurecendo o dia. Não é? Só que biologicamente isso não é saudável, irmãos. Pesquise depois. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui porque não dá tempo. A luz inibe o sono. Irmãos, piorou do que a luz das lâmpadas é a luz do celular. Além de prejudicar a nossa visão, ela inibe o sono. E nós temos um péssimo costume de mexer no celular antes de dormir. E a gente fica ali, aí vai dormir 2, 3 horas depois. Tem dificuldade para dormir. Faça um teste na sua casa. Dá 8 horas, 9 horas. Diminua as luzes. Deixa aquela penúmbria. Se você tem dificuldade para dormir cedo, você vai ver que o ambiente vai começar a ficar assim, vai começar a gerar sono. Porque os seus olhos foram projetados para isso. Quando começa a escurecer, o seu organismo entende. Está chegando a hora de dormir. E ele se prepara, e o sono começa a vir. E você dorme. E quando a luz aparece, o organismo entende, está na hora de acordar, de trabalhar.
E quando nós invertemos, o sono do dia nunca é o sono da noite. Você pode dormir o dia inteiro, mas não é como dormir 6, 7 horas bem dormida durante a noite. Então, e por que o homem inventou tudo isso, irmãos? Porque queria se manter trabalhando durante a noite. Por causa da ganância. E nós entramos nesse ritmo. E aí, nosso organismo começa a adoecer. Uma geração ansiosa. Essa luz, esse negócio de tantas informações vai mexendo com o nosso psicológico. Isso gera inquietação, isso gera irritação. Então tenha períodos próprios do dia para você mexer. Mas não passe o dia inteiro dependente, refém. Que é uma dica que o Zé me deu. Coloque seu celular no modo de leitura o dia inteiro, que você vai sempre ter uma luz mais amarelada e menos essa luz branca que vai diminuir, de prejudicar a sua visão. E também vai ajudar de noite para você não inibir o seu sono. Eu estou falando disso porque o sono foi projetado por Deus. Você já pensou que Deus podia ter criado a gente sem precisar dormir? Para a gente ficar ligadão direto. Ele podia ou não podia, irmãos? Mas todos os dias a gente precisa dormir. Por quê? Porque Ele está querendo nos ensinar uma coisa. Enquanto nós dormimos, Ele nos guarda. Enquanto nós dormimos, nós estamos confiando nele. E Ele está preparando o nosso futuro. Jesus disse em João 15, versículo 4. Pode colocar aí, João 15, versículo 4. Permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês, pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se você não priorizar Jesus, você não vai poder fazer coisa alguma. Você pode até conquistar algumas coisas, mas a consequência do seu trabalho excessivo virá. E aí tudo que você conquistou, você vai gastar para tratar o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Você já pensou nisso? Que as pessoas estão ganhando muito dinheiro, mas não têm mais saúde. E aí gastam o dinheiro que ganharam para tentar conseguir a saúde de volta. Por quê? Porque não estão confiando no Senhor. Estão confiando na força do seu braço. Mas se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Mas para isso, eu preciso esperar nele, porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. Quem são os amados? Aqueles que permanecem nele, e as palavras dele permanecem no coração dessa pessoa. Esses são os amados. São aqueles que o contemplam, que tiram tempo de qualidade com ele todos os dias. Para todo dia tem um maná. Todo dia tem um maná dos céus para o seu espírito, para a sua alma e para o seu corpo. E você está perdendo o presente de Deus. Deus está querendo te dar para você descansar mais. E você está desprezando o presente dele. Já pensou nisso? Lá em Lucas 12, 19, Jesus está contando uma parábola de um homem insensato que
teve uma grande colheita, mas os celeiros dele eram pequenos. Então ele disse: eu vou destruir esses celeiros, vou construir celeiros maiores. E aí no versículo 19 de Lucas 12 ele diz: então direi a mim mesmo, amigo, você guardou o suficiente para muitos anos, agora descanse. Em que estava baseado o descanso desse homem? Nos celeiros dele, nos bens que ele armazenou, no patrimônio que ele construiu com a força do seu braço. Aí ele está dizendo: agora descanse, agora desfrute, coma, beba, alegre-se. Pode passar, versículo 20. Mas Deus lhe disse: louco, você morrerá esta noite. E então, quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Entenda bem isso, irmãos. Deus não está dizendo que não é permitido nós sermos ricos aqui na terra, prósperos financeiramente falando. Ele está dizendo que é loucura a gente ter essas riquezas terrenas e ser pobre para com Deus. Então, qual é a riqueza que Deus deseja para mim? Qual é a prosperidade que Deus deseja para mim e para você? A prosperidade que Ele te dá. Quando você descansa nele, Ele abençoa o trabalho das suas mãos, o seu dia é próspero. Mas não só financeiramente, a sua alma encontra descanso. A sua alma não fica inquieta, preocupada com as coisas, porque você sabe que Ele está no controle de tudo. O seu espírito desfruta da presença dEle e encontra refúgio. Ah, irmãos, como é maravilhoso a presença de Deus. Como é maravilhoso. E quando nós colocamos a nossa confiança nas coisas, no nosso trabalho, na nossa profissão, muitas vezes no nosso ministério, naquilo que nós fazemos para Deus, nós não podemos colocar a nossa confiança nisso. Ao mesmo tempo que um pastor é amado, ele é rejeitado. Eu não posso confiar, colocar minha confiança totalmente nisso. A minha confiança tem que estar no Senhor. Como a Tamires leu aqui: fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Porque aos seus amados Ele dá enquanto dormem, enquanto descansam, enquanto desfrutam. Então Deus te programou, meu irmão, em espírito, alma e corpo para o descanso. Em espírito, para descansar na sua presença. Na alma, para você se alegrar, para você desfrutar da companhia das pessoas, para você desfrutar da sua família, para você ter tempo de qualidade com a sua família. De que adianta você construir um império para os seus filhos e não dar tempo de qualidade para eles? De que adianta nós deixarmos uma herança financeira e não deixarmos um legado? Passamos o nosso dia em uma correria e não temos tempo mais de sentar, olhar nos olhos das pessoas que nós amamos e dizer: eu te amo, você é importante para mim. Vamos sair hoje para a gente passear, para a gente desfrutar aquilo que o Senhor tem nos dado financeiramente. Estamos tão preocupados com o amanhã que não desfrutamos o hoje. Viramos mãos de vaca
para os nossos filhos, para a esposa, para o marido. Deixamos de sair para dar uma volta porque não queremos gastar, porque queremos acumular. E a vida está passando, seus filhos vão crescer e você não vai ter oportunidade de sair com ele mais quando criança. Deus nos criou, irmãos, para descansar no Espírito, na presença dEle, para descansar na alma, para termos tempo de qualidade com as pessoas que estão na nossa volta, para termos tempo de qualidade com nossos irmãos, para termos tempo de comunhão. Sabe por que as pessoas não têm tempo mais para estar na igreja, para estar nas programações da igreja? Porque estão muito preocupadas com as coisas terrenas, com o amanhã. Não tem tempo mais para ter comunhão com os irmãos. E Deus nos criou para o descanso do corpo. Você não é uma máquina. E a máquina também descansa, né? Tem um momento que os computadores desligam e no outro dia eles ligam de novo. Nenhuma máquina consegue por muito tempo ficar ligada 24 horas. Muito menos você. Muito menos nós. O nosso corpo precisa de descanso, precisa de férias. Dê glória a Deus, irmão. Mas sabe que tem gente que tira férias e não descansa? Porque ele está lá no Nordeste, na beira da praia, mas está com o celular. Deixa eu postar aqui. A família está do lado, não desfruta da presença da família que está do lado, está preocupado com os outros que estão lá, nem sabe por quê? Quer curtidas. Não é pecado fazer isso não, irmãos. Você pode até, tirar uma foto, uma hora lá, que tiver um tempinho, um intervalo, você vai lá, posta, não tem problema. Eu estou falando de pessoas que não largam em nenhum momento, quer postar tudo, e não desfruta das pessoas que estão do lado. Ainda bem que eu casei com uma pessoa que é parecida comigo. Quando a gente viaja, nenhum dos dois gosta de tirar foto e de postar nada. A gente quer desfrutar. Tem gente que é diferente, eu entendo, né? Tem uma orelha minha assim, direita, que está no banco da frente aqui. Quer postar tudo, aí a gente proíbe ela. Lia, está proibida. Sem celular hoje. Para a gente desfrutar, irmãos. O tempo não volta. O tempo passa. E nós precisamos entender isso. Mas para a gente conseguir descansar, nós precisamos lançar as nossas ansiedades sobre Ele. 1 Pedro 5,7, já estou finalizando. Diz assim: lancem sobre Ele todas as vossas ansiedades. Nessa versão diz: entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. Quando você entende isso, Deus cuida de mim. Mas sabe por que a gente não tem a sensação do cuidado de Deus? Sabe quando a gente não tem? Quando a gente não tem um relacionamento com Ele, pessoal. Quando a gente não dá tempo para Ele, para a palavra, para a oração, a sensação é que nós estamos sozinhos, apesar dele estar conosco. Mas quando nós damos prioridade, tempo de qualidade na presença de Deus, nós sentimos Deus bem pertinho da gente. E o barco pode estar entrando água, mas a gente está igual Jesus, deitado, dormindo, os discípulos se acabando de preocupação. Nós vamos morrer.
E Jesus estava descansando, porque ele sabia que seu pai tinha o controle sobre o mar, sobre o vento, e que o barco não iria afundar, porque ele tinha um relacionamento com o pai. Ele sabia que ele era filho, e quem é filho sabe que quando o negócio aperta, é só correr para o pai que ele resolve. O problema, por falta de relacionamento, nós não temos a sensação de que nós somos filhos. E por não termos a sensação de que somos filhos, nós não conseguimos descansar. Aí a nossa alma fica inquieta. Nós ficamos, faz uma coisa, faz outra, faz uma, faz outra, faz... E a gente não para. E vira uma loucura. Uma bola de neve. Então, entregue para Ele todas as suas ansiedades. Irmão, entrega o seu... Como é que entrega? Todo dia. Dando tempo de qualidade para Ele. Todo dia, comendo do maná, do pão nosso de cada dia. É o maná do deserto. É o pão da presença, liberado pelos céus todos os dias para você. Você está recolhendo? Se você não está, ele está sendo desperdiçado, porque esse pão é para você, e ninguém vai comer desse pão, que ele foi feito para você. Se você não comer, você vai perder, e o pão de amanhã não é o mesmo pão de hoje, é o pão de amanhã. Então, vamos vamos entregar para Ele as nossas ansiedades, porque é Ele que cuida de nós, irmãos, é Ele. E para a gente finalizar, Eclesiastes 12:1, o homem mais sábio de todos os tempos, o homem que teve toda a riqueza que ele quis, o homem mais rico da sua geração, mais rico do mundo, o homem que experimentou de todos os prazeres que a terra poderia oferecer, na sua velhice, ele chega a uma conclusão, colocando os seus acertos e os seus muitos erros, porque Salomão cometeu muitos erros. Ele chega a uma conclusão: não se esqueça do seu Criador nos dias de sua juventude. Honre-o enquanto você é jovem, antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer em viver. O que é isso? Depressão, ansiedade. Quando nós não nos lembramos do nosso Criador, tem algo que nos espera lá na frente. O tempo difícil que nós vamos dizer: não tenho mais prazer em viver. Porque sabe, a única coisa que nos preenche, em primeiro lugar, é a presença de Deus. E Ele nos proporciona todas as outras coisas que nos alegram. Uma família abençoada, uma casa abençoada, uma vida financeira que supre as nossas necessidades. Mas precisamos encontrar prazer no nosso Criador. Lembre-se dele. Lembre-se do seu Criador. Dê tempo a Ele. Ame Ele. Não apenas de boca, mas com atitudes. Eu desafio você a tirar um tempo antes de você sair, na hora que você acordar, antes de qualquer coisa, se prostrar diante de Deus. Se você não está nesse propósito, não se preocupe: pastor, nós já perdemos 30 dias, não vou mais fazer o propósito completo. Não importa, irmão. Comece de hoje, de amanhã. Venha os 60 e poucos dias que ainda tem pela frente, 70 dias, que ainda tem pela frente.
E não pare quando esse propósito terminar, porque o maná vai continuar sendo derramado todos os dias. E você vai poder acessar ele lá na sua casa. Mas a direção de Deus agora é para a gente fazer isso aqui juntos. Mas lembre-se dele. Eu queria que você assistisse a um pequeno vídeo, depois nós vamos orar. Por que Deus imaginou o sono? Ele nunca dorme. Deus criou o sono pensando nas suas criaturas terrenas. Mas por quê? O Salmo 127, 2 diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. De acordo com esse texto, o sono é um dom de amor, é um dom que é frequentemente desprezado pela labuta ansiosa. O sono tranquilo é o oposto da ansiedade. Deus não quer que seus filhos sejam ansiosos, mas que confiem nele. Portanto, concluo que Deus criou o sono como um lembrete contínuo de que não deveríamos ficar ansiosos, mas descansar nele. Sono é o lembrete diário da parte de Deus, que não somos Deus. Uma vez ao dia, Deus nos envia para a cama como pacientes com uma doença. A doença é a tendência crônica de pensar que estamos no controle e que o nosso trabalho é indispensável. Para nos curar dessa doença, Deus nos transforma em sacos indefesos de areia uma vez por dia. Quão humilhante ao executivo corporativo autossuficiente ter que entregar todo o controle e ficar tão mole. O sono é uma parábola que Deus é Deus e nós meros homens. Deus cuida do mundo numa boa enquanto o hemisfério dorme. O sono é como um disco quebrado que toca a mesma mensagem todos os dias. O homem não é soberano. O homem não é soberano. O homem não é soberano. Não deixe que a lição se perca em você. Deus quer que confiemos nele como um grande trabalhador que nunca se cansa e nunca dorme. Ele não fica impressionado com as nossas noites acordados nem quando madrugamos cedo. Mas ele se deleita com a confiança tranquila que lança toda a ansiedade nele e dorme.